Quando eu vi aquela vaca recém-parida protegendo uma grávida desmaiada no meio do pasto, meu coração congelou. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu sempre soube o peso do silêncio. Não daquele silêncio que a gente escolhe quando cala a boca para não falar besteira, mas do outro, do que vem sem pedir licença e fica, do que entra pelos cantos da casa, se acomoda nas cadeiras vazias, dorme do outro lado da cama. Esse silêncio eu conheço bem. Conheço desde que enterrei minha Joana, há quase 7 anos, debaixo do pé de ipê que ela tanto gostava. A fazenda sempre foi grande demais para mim sozinho, mas eu fui ficando, fui virando parte dela, acho. Ou ela virou parte de mim. Não sei mais onde termino eu e começa esse chão vermelho, essa terra que insiste em viver mesmo quando a gente não quer. O sol já descia atrás das serras quando comecei a voltar para casa, montado no meu cavalo branco. A estrada de terra vermelha seguia silenciosa demais, daquele jeito que faz até o peito apertar. O calor do dia ainda subia do chão em ondas invisíveis, e o suor escorria pela minha nuca, molhando o colarinho da camisa surrada. Outubro é assim no centro do país, seco, quente, impiedoso. A poeira levantava com cada passo do cavalo, grudando na pele, no rosto, nos olhos cansados de tanto ver a mesma coisa todo dia. O cavalo, que sempre foi calmo, travou de repente. As orelhas dele ficaram em pé, duras, atentas. Ele começou a farejar o vento como se estivesse sentindo algo que eu ainda não via. Puxei as rédeas devagar, sentindo o corpo dele tenso debaixo de mim. Naquele canto isolado da fazenda, silêncio sempre existiu. Mas daquele jeito, não. Até o som das cigarras tinha morrido. O vento parou. A tarde inteira parecia estar segurando a respiração. Foi então que percebi as marcas no chão, marcas fundas na terra, como se algo pesado tivesse sido arrastado. O capim estava amassado em linha torta, seguindo um rastro que não fazia sentido. Pegadas também, mas não eram de nenhum animal meu. Eram humanas, descalças, e ao lado delas, sulcos profundos, como se alguém tivesse caído, levantado, caído de novo. Uma sensação ruim começou a subir pelas minhas costas, daquelas que a gente não sabe explicar, mas sabe que não deve ignorar. O cavalo recuou um passo. Eu segui o olhar dele. Ali, na frente, ao lado de um capim alto que balançava sozinho, havia uma vaca recém-parida. Eu reconheci ela. Era uma das minhas, que tinha sumido há 2 dias. O bezerro ainda estava úmido, as pernas finas tremendo, o corpo pequeno lutando para ficar de pé. Ele respirava com dificuldade, o focinho buscando a mãe, mas a vaca não estava olhando para ele. Ela estava de pé, firme, o corpo sujo de sangue fresco, colocando-se entre algo no chão e o resto do mundo. Ela bufava baixo. Não era aviso para mim, era proteção. Desci do cavalo devagar, sentindo o chão quente debaixo das botas. Cada passo meu era pesado, como se meu corpo já soubesse o que meus olhos ainda não queriam ver. A vaca me olhou, mas não saiu do lugar. Ela estava exausta, sangrando ainda, as pernas tremendo do esforço do parto, mas mesmo assim ficou ali, firme, como se estivesse guardando algo sagrado. Foi quando vi. Havia uma mulher desmaiada ali, caída de lado no chão de terra, como se a vida tivesse escapado do corpo dela minutos antes. Uma mulher grávida. A barriga grande denunciava meses de gestação avançada. O rosto estava pálido, sujo de poeira vermelha, os lábios roxos, os cabelos grudados de suor e terra. Nas pernas e nos braços, marcas que pareciam de arrasto. Nos tornozelos, arranhões fundos misturados com hematomas antigos, do tipo que não vem de uma queda, mas de algo pior. E o bezerro recém-nascido estava encostado nela,
como se tivesse encontrado calor ali, como se reconhecesse algo que eu ainda estava tentando entender. A vaca bufou quando dei o primeiro passo. Não para atacar, mas para avisar que eu precisava ter cuidado. Era como se ela estivesse dizendo, ela é minha agora. Proteja também. Um arrepio subiu pelo meu corpo inteiro. Nunca vi um animal agir assim. Ela tinha acabado de parir, mas mesmo debilitada, sangrando, exausta, estava ali defendendo uma estranha como se fosse parte do rebanho, como se aquela mulher fosse filhote dela também. Ajoelhei devagar ao lado da moça. A testa queimava numa febre alta. Coloquei a mão na testa dela e senti o calor subindo pelos meus dedos. A respiração era rápida e curta, o tipo de respiração de quem está no limite entre viver e apagar. O peito subia e descia rápido demais. Os lábios estavam rachados, a pele quente demais. E mesmo desmaiada, ela tremia. O corpo inteiro dela tremia como se estivesse com frio no meio daquele calor de rachar a terra. Olhei ao redor, tentando entender. Tentando montar o quebra-cabeça na minha cabeça. As marcas no chão contavam uma história. Ela tinha sido deixada ali, jogada, arrastada. As pegadas que vi antes não eram dela tentando caminhar. Eram dela tentando sobreviver, se arrastando, caindo, levantando, caindo de novo, até não conseguir mais. Olhei para trás e encontrei o olhar da vaca. Ela estava cansada, sangrando, tremendo, mas firme, como se tivesse segurado a linha da vida daquela mulher até eu chegar, como se tivesse feito o que tinha que ser feito, e agora era minha vez. Coloquei a moça nos braços com cuidado. Ela era leve demais. Leve de um jeito que denuncia fome, abandono, sofrimento, o tipo de peso que não pesa no corpo, mas pesa na alma de quem carrega. A vaca se aproximou devagar, as pernas ainda bambas, e cheirou o rosto da mulher antes de eu levantar. Depois, como se tivesse entregue o dever para mim, se virou e começou a lamber o bezerro. Eu nunca mais esqueci aquele gesto. Deus usa o que tiver para salvar quem precisa. Até uma vaca parida no meio do pasto. O céu escureceu de repente. Uma nuvem pesada cobriu o sol que já estava descendo e um trovão cortou o ar com força. Senti o cheiro da chuva antes mesmo dela chegar. Aquele cheiro de terra molhada que anuncia tempestade. A primeira gota atingiu meu pescoço quente e, em segundos, o mundo virou água. A chuva caiu pesada, furiosa, como se tivesse esperado o dia inteiro para desabar. Subi no cavalo segurando a moça com um braço só, o coração batendo quase no ritmo da chuva. Ela estava mole, a cabeça caída no meu ombro, o corpo queimando de febre mesmo com a água fria batendo em nós. O cavalo disparou pelo caminho como se entendesse a urgência. Eu apertei ela contra mim, tentando proteger do vento e da chuva, mas era impossível. A tempestade caía pesada, o vento empurrando, relâmpagos iluminando por um instante o rosto fraco daquela mulher que tremia no meu colo. As árvores balançavam violentas dos dois lados da estrada. A chuva batia no meu rosto, nos meus olhos, dificultando a visão. Mas o cavalo conhecia o caminho. Ele correu firme, seguro, como se soubesse que cada segundo importava, e importava. Eu sentia o corpo dela esfriando, mesmo com a febre. Sentia o peso dela ficando mais pesado, mais mole, como se ela estivesse desistindo. Aguenta, eu disse baixo, mais para mim do que para ela. Aguenta só mais um pouco. Quando cheguei em casa, a chuva já tinha virado uma parede de água. Desci do cavalo de qualquer jeito, quase escorregando na lama que já cobria o chão do terreiro. Entrei com ela no quarto de hóspedes, o quarto que não usava desde que Joana morreu, e coloquei ela na cama com cuidado. O colchão afundou com o peso molhado e a água escorreu dela para o chão de madeira. Fiz tudo o que podia com o que tinha. Troquei a roupa molhada dela, tremendo também, sentindo o frio da chuva grudado na minha pele. Sequei o corpo trêmulo dela com toalhas velhas, tentando trazer calor de volta.
Cobri com um cobertor grosso, aquele que Joana tinha feito com retalhos. Fervi água no fogão a lenha, o fogo estalando alto, e preparei chá de erva cidreira com mel. Baixei a febre com pano frio na testa, nas têmporas, na nuca. Fiquei ali, ao lado da cama, fazendo o que minha mãe fazia quando eu era criança e ficava doente. A madrugada arrastou lenta. A chuva batia no telhado de zinco com força, um barulho constante que enchia a casa inteira. Ela delirava, murmurava coisas desconexas, palavras soltas, nomes que eu não conhecia. Chorava no meio do sono, tremia como se estivesse vivendo algo terrível dentro da própria cabeça. Cada vez que ela sussurrava "não, por favor", algo dentro de mim quebrava. Cada vez que ela tentava se levantar, assustada, eu colocava a mão no ombro dela e dizia: "Você está segura. Ninguém vai te machucar aqui." Não sei se ela ouvia, mas eu precisava dizer. Horas depois, quando a tempestade já tinha virado garoa fina e o céu começava a clarear com um cinza sujo, ela abriu os olhos. Eles estavam assustados, fundos, com aquele terror de gente que fugiu do pior e ainda não acredita que conseguiu. Ela olhou ao redor, tentando entender onde estava, e quando me viu sentado na cadeira ao lado da cama, o corpo dela inteiro se enrijeceu. "Calma", eu disse baixo, levantando as mãos devagar. "Você está segura. Eu te encontrei no pasto. Você estava desmaiada." Ela engoliu seco. A garganta dela fez um ruído seco, dolorido. Tentou falar, mas a voz não saiu. Peguei o copo de água que tinha deixado na mesinha e ofereci. Ela bebeu devagar, a mão tremendo tanto que eu precisei segurar o copo para ela. Quando terminou, ela sussurrou algo que mal consegui ouvir. "Ah, vaca." Ela me salvou. E salvou mesmo. Ela ficou me olhando por um tempo longo demais, como se estivesse tentando decidir se eu era real ou se ainda estava presa naquele delírio de febre. Os olhos dela eram fundos, escuros, do tipo que já viu coisas que ninguém deveria ver. Tinha medo ali, mas também tinha algo mais. Uma tristeza tão grande que parecia não caber dentro de um corpo só. Eu não forcei. Aprendi com os anos que silêncio também é conversa. Às vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém é simplesmente estar ali, não encher de pergunta, não apressar, só estar. Então fiquei sentado naquela cadeira velha de madeira, ouvindo a garoa fina batendo no telhado, esperando ela decidir se queria falar ou não. A luz da manhã começava a entrar pela janela, ainda fraca, ainda cinza. O quarto cheirava a pano molhado e a lenha queimada do fogão que tinha ficado aceso a noite toda. Ela mexeu devagar, tentando se ajeitar na cama, e soltou um gemido baixo de dor. Levou a mão à barriga, os dedos se fechando no tecido do vestido limpo que eu tinha colocado nela. Um vestido velho da Joana que ainda guardava no armário. Quanto tempo eu fiquei? A voz dela saiu rouca, quebrada. Desde ontem no fim da tarde. Passou a noite toda febril. Delirou bastante. Ela fechou os olhos com força, como se estivesse tentando lembrar. Ou talvez tentando esquecer. As mãos dela tremiam mesmo paradas, e percebi que não era só da febre. Era de medo. Do tipo de medo que fica grudado na alma e não solta mais. Eu achei que ia morrer, ela disse, e a voz falhou no meio. Achei que ia morrer ali, que ninguém ia me encontrar, que meu filho ia morrer dentro de mim antes mesmo de nascer. Engoli seco. Senti um nó subindo pela garganta, daqueles que a gente tem que forçar para baixo. Levantei devagar e peguei a cadeira, arrastando ela um pouco mais para perto da cama. Sentei de novo, os cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Olhei para ela com calma. "Mas você não morreu, e seu filho também não. Vocês dois estão vivos, e vão continuar vivos." Ela abriu os olhos de novo e me encarou. Tinha lágrimas ali, presas, se segurando para não cair. A boca dela tremeu.
o queixo também. E então, como se uma represa tivesse se rompido, ela começou a chorar. Não era choro alto. Era o tipo de choro silencioso que dói mais. O tipo que vem de tão fundo que nem som faz direito. Só o corpo inteiro tremendo, os ombros chacoalhando, as lágrimas descendo sem parar. Eu não sabia o que fazer. Fazia 7 anos que eu não via ninguém chorar assim na minha frente. A última vez tinha sido no velório da Joana, quando a irmã dela desabou na beira do caixão. Homem do campo não aprende a lidar com choro. A gente aprende a segurar, a engolir, a deixar para depois. Mas eu não podia deixar ela sozinha naquilo. Não depois de tudo. Me levantei e peguei um copo de água fresca. Trouxe também um pedaço de pão que tinha feito no dia anterior e um pouco de queijo. Coloquei tudo na mesinha ao lado dela e esperei. O choro foi diminuindo aos poucos, virando soluço, depois só respiração pesada. Ela limpou o rosto com as costas da mão, envergonhada. Me desculpa, ela sussurrou. Eu não queria... Não precisa pedir desculpa por sentir, eu disse. E a voz saiu mais firme do que eu esperava. Você passou por algo que eu nem consigo imaginar. Chora quanto precisar. Aqui ninguém vai te julgar. Ela mordeu o lábio inferior, tentando segurar mais lágrimas. Pegou o copo de água com as 2 mãos trêmulas e bebeu devagar, como se cada gole doesse. Depois olhou para a comida, mas não tocou. Acho que nem tinha fome de verdade. Ou talvez o estômago dela já tivesse esquecido como era comer direito. A vaca, ela disse de repente, a voz ainda fraca. Eu lembro da vaca. Fiz que sim com a cabeça, incentivando ela a continuar. Eu estava... Ela pausou, respirou fundo. Eu estava tentando andar, tinha conseguido sair daquele lugar. Não sei quanto tempo caminhei, parecia horas, minhas pernas não seguravam mais. Eu caí, levantei, caí de novo, e na última vez eu não consegui mais levantar. A febre estava tão alta que eu achei que estava pegando fogo por dentro. Ela olhou para a janela, para o cinza lá fora e continuou. Eu rezei. Rezei para Deus me deixar viver só até meu filho nascer. Só isso. Nem que fosse para eu morrer depois, mas que ele nascesse vivo. Que alguém achasse ele, que alguém cuidasse dele. A voz dela falhou de novo. E então eu apaguei. E quando acordei, por uns segundos, antes de apagar de novo, eu vi ela. A vaca. A vaca. Ela sorriu, mas era um sorriso triste, cheio de dor. Ela estava ali. Tinha acabado de parir também. Vi o bezerro molhado no chão. E ela me olhou como se entendesse, como se soubesse. Ela levou a mão ao peito, apertando o tecido ali. E então, ela se colocou entre mim e o resto do mundo. Como se estivesse me dizendo, você não vai morrer sozinha, não hoje. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era o tipo de silêncio que carrega respeito, carrega peso, carrega mistério também. Porque tinha algo naquilo que eu não sabia explicar. Algo maior do que a gente, maior do que fazenda, do que febre, do que coincidência. Deus usa o que tem, eu disse baixo, quase sem pensar, para salvar quem precisa. Ela olhou para mim, e pela primeira vez o medo nos olhos dela diminuiu um pouco. Só um pouco, mas diminuiu. Como você se chama? Ela perguntou. Martim. Respondi. Martim dos Santos. E você? Ela hesitou. Por um momento achei que não ia responder, mas então ela sussurrou. Clara, meu nome é Clara. O nome saiu pesado, como se carregasse tudo que ela não estava dizendo, tudo que tinha ficado para trás, tudo que ela tinha fugido. Clara, repeti devagar. É um nome bonito. Ela não respondeu. Só virou o rosto para o lado, os olhos fixos na parede. Vi os ombros dela enrijecerem de novo, a respiração ficando mais rápida. Estava vindo alguma coisa, alguma lembrança, alguma coisa ruim. Clara, eu não vou te perguntar o que aconteceu. Eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. Não agora, nem amanhã.
Nem depois, se você não quiser falar. Mas eu preciso saber de uma coisa. Alguém pode vir procurando você? Ela travou. O corpo inteiro dela ficou duro na cama. Os dedos se fecharam no lençol com força, os nós dos dedos ficando brancos. E quando olhou para mim de novo, o medo tinha voltado, mas agora multiplicado. Era terror puro. Se alguém souber que estou aqui... A voz dela mal saiu. Se alguém souber, ele vai me encontrar. E Ele quem? Perguntei, mas já sabia a resposta. Já sabia pelo jeito que ela falou, pelo jeito que o corpo dela tremeu. Já sabia que tinha um homem nessa história e que esse homem não era bom. Meu marido, ela disse, e foi como se cuspisse veneno. Foi ele. Foi ele que me deixou lá, que me jogou como se eu fosse lixo, que disse que eu não servia para nada, que eu nunca ia ser mãe, que era melhor eu morrer ali e sumir de uma vez. Cada palavra dela era uma pancada. Senti a raiva subindo pela minha espinha, quente, urgente. O tipo de raiva que faz o sangue ferver. O tipo de raiva que faz um homem velho como eu querer montar no cavalo e sair procurando até achar quem fez aquilo. Ele disse que eu era um peso. Ela continuou, as palavras saindo rápido agora, como se tivesse guardado tempo demais. Que o filho não era dele, que eu tinha engravidado só para prender ele, que eu era louca, que ninguém ia acreditar em mim. A voz dela quebrou, e ele me bateu tanto que eu achei que ia perder o bebê ali mesmo. E quando eu caí no chão, ele me arrastou, me jogou no carro e me levou para aquele lugar no meio do nada. Ela estava tremendo inteira agora, soluçando de novo, as mãos no rosto, os dedos puxando os cabelos. Ele disse que se eu voltasse, ele me matava, que se eu contasse para alguém, ele matava minha mãe também, que eu não tinha para onde ir, que eu era nada, que eu sempre fui nada. Minha mão se fechou em punho sozinha, senti a mandíbula travar, respirei fundo, tentando controlar. Levantei da cadeira e dei a volta na cama, me ajoelhando do lado dela. Coloquei a mão no ombro dela com cuidado, esperando ela me olhar. Clara, escuta aqui. Minha voz saiu firme, baixa, mas firme. Esse homem mentiu sobre tudo. Você não é nada do que ele disse. Você não é lixo. Você não é peso. Você é mãe. Você é forte. Você sobreviveu. Você se arrastou naquela terra quente, com febre, grávida, machucada, e sobreviveu. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, cheios de lágrima, cheios de dor. E agora você está aqui, eu continuei, debaixo do meu teto. E enquanto você estiver aqui, ninguém encosta a mão em você. Ninguém. Eu não sei quem é esse homem. Não sei o nome dele, não sei onde ele está. Mas eu sei uma coisa, se ele aparecer aqui, ele vai ter que passar por cima de mim primeiro. E eu não vou sair do caminho. Ela soluçou mais uma vez e agarrou minha mão com as duas dela. Apertou forte, como se fosse a única coisa sólida no mundo. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrada. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Pensei na resposta. Pensei na Joana. Pensei na vaca. Pensei em Deus, no destino, no acaso. Pensei em tudo e em nada ao mesmo tempo, porque era a coisa certa a fazer, eu disse simplesmente. E porque eu acho que Deus colocou você no meu caminho por algum motivo. Talvez para eu te ajudar. Talvez para você me ajudar também. Não sei ainda, mas sei que você não vai passar por isso sozinha. Clara chorou mais um pouco, mas agora era diferente. Era alívio misturado com dor. Era esperança misturada com medo. Ela segurou minha mão por mais um tempo e eu deixei. Deixei ela sentir que não estava sozinha, que tinha alguém ali, que tinha chão firme debaixo dos pés dela de novo. Quando ela finalmente soltou, eu me levantei e fui até a janela. A garoa tinha parado. O céu ainda estava cinza, mas mais claro. Dava para ver a serra ao longe, o verde escuro das árvores, o vermelho da terra molhada. Tudo quieto, tudo em paz. Mas eu sabia que aquela paz era frágil.
Sabia que, se aquele homem descobrisse onde ela estava, essa paz ia acabar rápido. Vou buscar mais comida para você, eu disse, ainda olhando lá para fora. Você precisa se alimentar, recuperar as forças, e depois a gente conversa sobre o que fazer. E se ele vier? Ela perguntou, a voz pequena. Eu me virei para ela. Olhei nos olhos dela. Se ele vier, ele vai se arrepender. E eu não estava mentindo. Os primeiros dias foram silenciosos, mas era um silêncio diferente do que eu conhecia. Não era mais aquele silêncio pesado de casa vazia, de solidão que morde por dentro. Era outro. Era o silêncio de quem está esperando, de quem está curando, de quem está aprendendo a respirar de novo. Clara ficava a maior parte do tempo no quarto. Comia pouco, falava menos ainda, mas eu via nos olhos dela que alguma coisa estava mudando. Devagar, como planta que demora para brotar depois da seca, mas quando brota, brota firme. Ela ainda tremia quando ouvia barulho lá fora. Ainda se encolhia quando eu chegava rápido demais na porta. Ainda acordava no meio da noite gritando baixo, sufocada em pesadelo. Mas também comia o que eu levava, bebia o chá. Deixava eu trocar o curativo dos arranhões que ainda estavam fechando. E aos poucos, muito aos poucos, começou a olhar pela janela. Começou a acompanhar com os olhos o movimento lá fora. O vento nas árvores, os pássaros, a luz do sol mudando conforme o dia passava. Eu voltei ao trabalho na fazenda, mas sempre de ouvido atento. Nunca me afastava muito da casa. Deixava a espingarda carregada perto da porta. Dormia com um sono leve, daqueles que acorda com qualquer rangido de madeira. Não era medo, era proteção, era promessa. No terceiro dia, quando voltei do pasto no meio da tarde, encontrei ela sentada na varanda. Foi a primeira vez que ela saiu do quarto sozinha. Estava numa cadeira de balanço velha, as mãos sobre a barriga, olhando para o horizonte com aquela expressão de quem está tentando entender onde está. O vestido largo de Joana balançava leve com o vento morno que vinha das serras. Eu parei ali na frente, ainda segurando a rédea do cavalo branco, sem saber se devia falar ou só deixar ela estar. Mas ela percebeu minha presença e virou a cabeça. Tinha algo diferente no rosto dela. Não era sorriso, mas também não era só medo. É bonito aqui, ela disse, a voz ainda fraca, mas mais firme que antes. Silencioso, mas bonito. Amarrei o cavalo no mourão e subi os degraus da varanda. Sentei na outra cadeira, a uns 2 metros dela, respeitando a distância. O sol estava começando a descer, deixando tudo alaranjado, dourado, quente. Joana também achava, eu disse, sem pensar muito. Minha esposa. Ela dizia que o pôr do sol daqui era o mais bonito que ela já tinha visto. Clara ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou, ela já se foi? Faz 7 anos. Sinto muito. Eu também. Não tinha mais o que dizer sobre aquilo. Já tinha chorado tudo que tinha para chorar. Já tinha gritado sozinho no meio do pasto. Já tinha feito as pazes com o vazio. Ou pelo menos tinha tentado. Como ela era? Clara perguntou. E a curiosidade na voz dela era genuína. Como se estivesse tentando conhecer alguém que ainda habitava aquela casa de alguma forma. Pensei por um instante. Sempre é difícil descrever alguém que a gente amou. As palavras nunca dão conta. Era forte, eu disse por fim, do tipo de força que não faz barulho. Ela não gritava, não brigava. Mas quando decidia alguma coisa, ninguém tirava da cabeça dela. Sorri sem querer. Era teimosa, trabalhadora. Acordava antes de mim todo dia. E tinha um jeito com as plantas que era até estranho. Tudo que ela plantava, nascia. Como se as coisas crescessem só de ela olhar. Clara olhou para o canteiro abandonado na lateral da casa. Dava para ver que já foi cuidado um dia. Agora tinha só mato crescendo no meio das pedras. Foi câncer, eu continuei. Começou pequenininho. Ela nem ligou no começo. Quando descobrimos, já tinha espalhado.
Não teve muito o que fazer. Ela foi devagar, sofrendo, mas sem reclamar. Até o fim, ela não reclamou. O silêncio voltou, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que une as pessoas, que faz elas entenderem que ninguém passa por essa vida sem carregar alguma coisa pesada. Eu tinha 17 anos quando conheci meu marido. Clara disse de repente, a voz baixa. Achei que ele era diferente, que ele ia me tirar daquela vida ruim que eu tinha com minha madrasta. Achei que ele ia me salvar. Ela pausou, respirou fundo. Mas ele não salvou nada. Ele só me prendeu de outro jeito. No começo era bom, ou eu achava que era. Ele era atencioso, trazia flor, dizia que eu era bonita. Mas depois que casamos, a voz dela falhou. Depois que casamos, tudo mudou. Ele começou a beber, a sair, a voltar tarde, a gritar comigo por qualquer coisa, a dizer que eu não fazia nada direito, que eu era burra, que eu era feia, que ninguém mais ia me querer. Senti a raiva apertar meu peito de novo, mas não falei nada. Ela precisava colocar para fora. E quando descobri que estava grávida, Clara levou a mão à barriga, os dedos se fechando no tecido do vestido. Achei que ia mudar. Achei que ele ia ficar feliz, mas ele não ficou. Ele disse que o filho não era dele, que eu tinha feito sacanagem, que eu era vagabunda, e quanto mais eu jurava que era dele, mais ele me batia. Ela fechou os olhos com força, as lágrimas escorrendo em silêncio. Até que um dia ele me bateu tanto que eu desmaiei. Quando acordei, ele me jogou no carro, me levou para longe e me deixou lá, sozinha, para morrer, como se eu fosse nada, como se meu filho fosse nada. Eu apertei os braços da cadeira, senti a madeira velha estalar debaixo dos meus dedos. Respirei fundo, tentando controlar, tentando não deixar a raiva virar outra coisa. Você sabe o nome dele? Perguntei, a voz saindo mais dura do que eu queria. Rodrigo, ela disse, cuspindo o nome com nojo. Rodrigo Linhares. Ele é filho do dono da cooperativa de agronegócio da região. Tem dinheiro, tem poder, tem gente que protege ele. Ninguém acredita em mim. Quando eu tentei falar com a mãe dele, ela disse que eu era louca, que eu queria manchar o nome da família, que se eu continuasse falando essas coisas, ela ia me internar num hospício. Gravei o nome na cabeça. Rodrigo Linhares, filho de dono de cooperativa. Tinha poder, tinha gente, mas eu também tinha algumas coisas. Tinha terra, tinha nome, e tinha um senso de justiça que não deixava passar coisa errada. Ele sabe onde você está? Perguntei. Não. Ela balançou a cabeça. Ele acha que eu morri, ou que vou morrer. Ele me deixou num lugar que ele achou que ninguém ia me encontrar, longe de tudo, no meio do nada. E sua família? Ela engoliu seco. Minha mãe mora em Goiânia, mas ela é doente, tem problema no coração. Não pode saber disso. Ela não aguenta. E ele sabe disso. Ele usou isso contra mim. Disse que se eu falasse alguma coisa, ele ia até lá. Que ia... A voz dela sumiu. Entendi tudo. O homem não só era violento, era calculista. Sabia onde apertar. Sabia como prender. Sabia como destruir. Clara, escuta, eu disse, me inclinando para frente, olhando firme para ela. Você não vai voltar para ele. Nem agora, nem nunca. E ele não vai encostar a mão em você de novo. Mas a gente precisa ser esperto. Se ele tem poder, se ele tem gente, a gente não pode só esperar ele aparecer. A gente precisa se preparar. Preparar como? Ela me olhou, confusa, assustada. Primeiro, você recupera as forças. Come. Descansa. Cuida desse bebê que está vindo. Depois, a gente pensa certinho no que fazer. Se precisa ir para a polícia, a gente vai. Se precisa procurar advogado, a gente procura. Mas não vamos fazer nada na correria. Porque homem desse tipo se sente acuado, fica mais perigoso. Clara ficou me olhando por um tempo longo. Parecia que ela estava medindo se podia confiar. Se aquilo tudo era real.
se eu não ia mudar de ideia e mandar ela embora. Por que você está fazendo tudo isso? Ela perguntou de novo, a mesma pergunta de antes, mas dessa vez a voz tinha outra coisa. Tinha esperança. Olhei para ela, para aquela moça nova, grávida, machucada, fugindo da morte, e pensei na Joana, pensei na vaca, pensei em tudo que eu acredito mesmo sem ir muito na igreja. Porque tem coisas que a gente não vira as costas, eu disse. Tem coisas que, se a gente vira as costas, a gente perde o direito de olhar no espelho. E eu já perdi muita coisa na vida, Clara, mas o respeito próprio não vou perder. Ela deixou as lágrimas caírem de novo, mas dessa vez não era de dor. Era de alívio, de gratidão, de entender que, pela primeira vez em muito tempo, ela tinha alguém do lado dela. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me achar. Obrigada por não me deixar morrer. Quem te achou foi Deus, eu disse. E a vaca, eu só estava passando. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, fraco, mas era um sorriso. Ficamos ali na varanda até o sol sumir completamente atrás das serras. O céu foi mudando de cor, laranja, rosa, roxo, até virar aquele azul escuro cheio de estrelas. As cigarras começaram a cantar. O vento esfriou, e pela primeira vez em 7 anos eu senti que aquela casa não estava mais vazia. Tinha vida ali de novo, tinha propósito, e eu ia fazer de tudo para proteger aquilo, mesmo que custasse tudo de mim. Os dias foram passando devagar, do jeito que o tempo passa no interior, sem pressa, sem alarde. Só o sol subindo e descendo, as sombras mudando de lugar, o calor esticando as horas até elas parecerem elásticas, moles, pesadas. Clara foi melhorando aos poucos. A cor voltou para o rosto dela. A força também. Ela começou a andar pela casa, ainda devagar, ainda com uma mão sempre na barriga, protegendo, mas andava. Eu voltei à rotina da fazenda, mas agora tudo tinha mudado. Não era mais só eu e o silêncio. Tinha outra presença ali. Tinha outra vida dependendo de mim. Isso mexeu com alguma coisa lá dentro que eu achava que tinha morrido junto com a Joana. Uma vontade de cuidar, de proteger, de fazer as coisas continuarem. Clara começou a me ajudar em pequenas coisas. Nada pesado. Nada que pudesse fazer mal para ela ou para o bebê. Mas ela dobrava as roupas que eu lavava mal lavado e pendurava pior ainda. Varria a casa, arrumava as coisas que eu deixava jogadas. E no 4º dia, ela entrou na cozinha enquanto eu tentava fazer um arroz que mais parecia uma cola branca. Deixa eu fazer, ela disse, quase sorrindo da minha incompetência. Você precisa descansar. Eu respondi, mas sem muita convicção. Eu já descansei. Ela disse, pegando a colher da minha mão com delicadeza. E ficar parada o tempo todo me deixa mais nervosa. Preciso fazer alguma coisa. Preciso me sentir útil. Entendi. Não insisti. Saí da cozinha e deixei ela assumir. Meia hora depois, o cheiro que vinha de lá era diferente. Era cheiro de comida de verdade. Cheiro de tempero. Cheiro de casa. Quando ela me chamou para comer, tinha arroz soltinho, feijão bem feito, uma carne ensopada que eu nem sabia que tinha na geladeira e até uma salada de tomate com cebola. Sentei à mesa e olhei para tudo aquilo, meio sem saber o que dizer. Fazia tempo que eu não via uma mesa assim, eu disse, e a voz saiu mais embargada do que eu esperava. Ela se sentou do outro lado, devagar, apoiando a barriga. Tinha um brilho diferente nos olhos. Não era felicidade, ainda não, mas era algo parecido com propósito. Joana te ensinou a cozinhar? Perguntei, começando a comer, e estava bom, estava muito bom. Clara balançou a cabeça. Minha avó, antes dela morrer, ela dizia que mulher que sabe cozinhar nunca passa fome e nunca deixa ninguém passar. Ela mexeu no feijão com o garfo, perdida em alguma lembrança. Eu gostava de cozinhar, mas Rodrigo,
Ele não deixava, dizia que eu fazia tudo errado, que queimava, que era sem gosto, que eu não servia nem para isso. Parei de mastigar. Olhei para ela. Ele estava errado. Eu disse, simples, muito errado. Ela não respondeu. Só continuou mexendo na comida. Mas eu vi um pequeno sorriso nos cantos da boca dela. Um sorriso triste, mas um sorriso. Comemos em silêncio por um tempo. Lá fora, o sol estava começando a esquentar forte de novo. Outubro era assim, sem piedade. Mas ali dentro, com a sombra da casa e o ventilador rodando no teto, estava suportável. Martim, Clara disse de repente, a voz baixa. Você acha que eu sou covarde? A pergunta me pegou de surpresa. Larguei o garfo no prato e olhei bem para ela. Por que você acha isso? Porque eu fugi, ela disse, e a voz tremeu. Porque eu não revidei. Porque eu não gritei. Porque eu não lutei mais. Porque eu só aceitei. Aceitei tudo que ele fez. Tudo que ele disse. Como se eu merecesse. Como se eu realmente não valesse nada. Clara, comecei, mas ela me interrompeu. Você não entende. Ela continuou mais rápido agora, as palavras saindo atropeladas. Eu tive tantas chances de ir embora, de pedir ajuda, de contar para alguém. Mas eu não contei, eu fingi que estava tudo bem. Fingi na frente da minha mãe. Fingi na frente dos vizinhos. Fingi até para mim mesma. E quando finalmente aconteceu o pior, quando ele me jogou naquele lugar para morrer, eu nem lutei direito. Eu só desisti. As lágrimas começaram a descer de novo. Ela limpou com as costas da mão, brava consigo mesma por estar chorando. Eu sou fraca, ela disse, e foi quase um sussurro de ódio. Eu sempre fui. Levantei da cadeira, dei a volta na mesa. Me ajoelhei do lado dela, do mesmo jeito que tinha feito no quarto naquele primeiro dia. Coloquei a mão no ombro dela e esperei ela me olhar. Quando ela olhou, vi tanta dor ali que quase doeu em mim também. Clara, você escuta aqui, eu disse, e a voz saiu firme, sem espaço para dúvida. Você não é covarde, você não é fraca, você sobreviveu. Você entende isso? Você sobreviveu a um homem que tentou te matar, que te jogou num lugar isolado, grávida, machucada, com febre. E mesmo assim, você se arrastou, você lutou, você rezou, você aguentou até alguém te encontrar. Isso não é fraqueza, isso é força, a maior força que existe. Mas eu não revidei, ela insistiu, a voz quebrada. Eu não bati nele de volta, eu não gritei, eu só apanhei e aceitei. Porque você estava protegendo seu filho, eu disse. Porque você sabia que se revidasse, ele ia bater mais, ia machucar mais, ia matar você e o bebê. Você não aguentou porque era fraca. Você aguentou porque era forte o suficiente para saber que bater de volta não ia salvar ninguém. Ela me olhou, os olhos vermelhos, as lágrimas ainda caindo. E sobre não pedir ajuda antes, continuei. Clara, eu sei como é. Eu vi isso acontecer com outras mulheres. Homem que bate, que humilha, que destrói. Ele não faz isso de uma vez. Ele faz devagar. Ele vai tirando pedaço por pedaço da pessoa. Vai fazendo ela acreditar que não vale nada, que merece aquilo, que ninguém vai acreditar, que ninguém vai ajudar. É como veneno. Vai entrando devagar. E quando a pessoa percebe, já está tão doente que nem tem força para gritar. Clara soluçou alto. Cobriu o rosto com as mãos. O corpo inteiro dela tremia. Mas você saiu, eu disse, a voz mais baixa agora, mais suave. Mesmo sem saber como, mesmo acreditando que ia morrer, você saiu. E agora você está aqui, viva. E seu filho também está vivo. E vocês dois vão continuar vivos. Porque você é forte. Porque você é mãe. E não existe força maior no mundo do que a de uma mãe protegendo seu filho. Ela tirou as mãos do rosto e me abraçou. Foi de repente. Eu não esperava. Ela se jogou para frente e me abraçou com força, o corpo sacudindo de tanto chorar. Eu fiquei parado por um segundo, sem saber o que fazer. Fazia tanto tempo que ninguém me abraçava.
Tanto tempo que eu não sentia outro ser humano precisando de mim daquele jeito. Retribuí o abraço, devagar, com cuidado, e deixei ela chorar. Deixei ela soltar tudo que estava preso. Toda dor, todo medo, toda vergonha, tudo. Ficamos assim por um tempo que pareceu longo, mas não foi. Quando ela se afastou, os olhos dela estavam inchados, vermelhos, mas havia algo diferente ali. Havia leveza, como se um peso tivesse saído. Desculpa, ela disse, limpando o rosto. Para de pedir desculpa. Eu disse, quase sorrindo. Você não fez nada de errado. Ela assentiu, respirando fundo, tentando se recompor. Voltei para o meu lugar à mesa. Terminamos de comer em silêncio, mas era um silêncio bom. Um silêncio de entendimento, de confiança, começando a se formar. Depois do almoço, Clara foi para o quarto descansar. Eu fui para a varanda, acendi um cigarro de palha que raramente fumava e fiquei ali pensando no que fazer, pensando em como proteger ela de verdade, porque eu sabia que não era só questão de trancar as portas. Homem como esse Rodrigo Linhares não desiste fácil. E se ele descobrisse que ela estava viva, ele ia atrás. Pensei em ir na cidade, pensei em procurar a polícia, mas Clara tinha razão. Ele tinha poder, tinha família rica. Tinha gente que protegia ele. E eu era só um fazendeiro velho, sozinho, sem influência. Minha palavra contra a dele não ia valer nada, mas também não podia ficar de braços cruzados esperando. Precisava fazer alguma coisa, precisava me preparar e precisava descobrir mais sobre quem era esse homem, onde ele estava, o que ele estava fazendo, se ele estava procurando ela ou se realmente achava que ela tinha morrido. Apaguei o cigarro no cinzeiro velho e decidi. Ia até a cidade no dia seguinte. Ia com calma, sem chamar atenção. Ia conversar com algumas pessoas, descobrir o que podia. E talvez, só talvez, encontrar alguém que pudesse ajudar de verdade. Quando o sol começou a descer, Clara voltou para a varanda. Ela trazia um copo de suco de limão para mim. Sentou na cadeira de balanço, a barriga jamais visível, com o vestido justo, e ficou olhando o horizonte de novo. Você vai sair amanhã? Ela perguntou, como se tivesse lido meus pensamentos. Preciso ir na cidade, eu disse. Comprar algumas coisas, resolver umas pendências, mas não vou demorar, volto antes do almoço. Ela ficou quieta por um momento. Depois perguntou, e se ele estiver lá? Ele não vai me ver, eu disse. E mesmo que veja, ele não sabe de você. Ele nem me conhece. Para ele, eu sou só mais um velho da região. Mas e se... Clara, eu a interrompi, olhando firme para ela. Eu vou ter cuidado, prometo. Mas eu preciso ir. Preciso entender melhor a situação. Preciso saber se ele está procurando. Preciso saber se você está em perigo real ou se ele realmente acha que você morreu. Ela assentiu, mas viu o medo voltando para os olhos dela. E você fica trancada aqui dentro, eu continuei. Não abre a porta para ninguém. Ninguém. Se alguém vier, você fica quieta. Se esconde. Deixo a espingarda carregada no meu quarto. Você sabe atirar? Ela balançou a cabeça que não. Então não mexe, eu disse. Mas se precisar, é só apontar e apertar. O coice é forte, então segura firme. Mas espero que não precise. Eu também, ela sussurrou. A noite caiu pesada. Jantamos pouco. Clara estava nervosa, inquieta. Eu também estava, mas não mostrava. Fui para o quarto cedo, mas não consegui dormir direito. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os sons da noite. Grilos, sapos, vento nas árvores. E pensando em como a vida muda rápido. Como um homem pode estar sozinho num dia e no outro ter uma responsabilidade enorme em cima dele. Como Deus, ou o destino, ou o acaso, coloca pessoas no caminho da gente quando menos espera. E pensando também em Rodrigo Linhares, no tipo de homem que ele era. No tipo de homem que bate em mulher grávida,
que joga ela para morrer no meio do nada, que acha que pode fazer o que quiser porque tem dinheiro e sobrenome. E enquanto eu pensava nisso, senti algo crescendo dentro de mim. Não era só raiva, era mais do que isso. Era uma determinação fria, uma certeza. Se esse homem aparecesse na minha propriedade, se ele tentasse encostar a mão em Clara, ele não ia sair daqui de pé. E eu não estava nem um pouco arrependido de pensar isso, porque tem coisas nessa vida que não se negocia. E a segurança de quem está debaixo do seu teto é uma delas. Acordei antes do sol nascer. O céu ainda estava escuro, só uma faixa cinza no horizonte anunciando o dia que vinha. Me vesti em silêncio, calcei as botas velhas, peguei o chapéu de palha que usava quando ia para a cidade. Olhei pela janela e vi que tudo estava quieto. Quieto demais. O tipo de quietude que vem antes de alguma coisa mudar. Fui até a cozinha, preparei um café forte, comi um pedaço de pão com manteiga. Não tinha fome de verdade, mas sabia que precisava comer. O dia ia ser longo. Enquanto bebia o café, ouvi um barulho leve vindo do corredor. Era Clara. Ela apareceu na porta da cozinha, ainda de camisola, os cabelos despenteados, os olhos inchados de sono ruim. "Você já vai?" Ela perguntou, a voz rouca. "Vou. Quanto mais cedo eu sair, mais cedo volto." Ela ficou parada ali, as mãos segurando a barriga, aquele gesto que já tinha virado automático nela. Proteção. Sempre proteção. "Martim." Ela começou, mas parou. Engoliu seco. Tentou de novo. "Se você descobrir que ele está procurando..." "Eu volto direto", eu disse firme. "E a gente decide o que fazer, mas não vai acontecer nada hoje. Eu vou só observar, ouvir. Não vou chamar atenção. Prometo." Ela assentiu, mas vi que não estava convencida. O medo ainda estava ali, grudado nela como uma segunda pele. "Tranca tudo depois que eu sair", eu disse, pegando as chaves da caminhonete velha. "E não sai de dentro de casa. Se ouvir barulho estranho, se esconde. Eu deixei a espingarda no meu quarto, como disse ontem." "Mas espero que não precise." "Eu também", ela sussurrou. Antes de sair, parei na porta e olhei para ela. Parecia tão pequena ali, tão frágil, mesmo com a barriga grande. Tão jovem para estar carregando tanto peso. Quis dizer alguma coisa que fizesse ela se sentir melhor. Alguma coisa que tirasse aquele medo dos olhos dela. Mas não sabia o quê. Então só disse: "Eu volto, pode confiar." E saí. A caminhonete estava velha, enferrujada, barulhenta, mas funcionava. Liguei o motor e esperei ele pegar tossindo, roncando, até finalmente estabilizar. A estrada de terra que levava até a rodovia era cheia de buraco, seca, empoeirada. A caminhonete sacudia a cada irregularidade e eu segurava firme no volante, os olhos fixos no caminho que ia clareando aos poucos com a luz do dia nascendo. Levei quase 1 hora até chegar na cidade. Santa Rita do Cerrado. Uma cidade pequena, daquelas que todo mundo conhece todo mundo. Tinha uma praça central com uma igreja velha, algumas lojas, um mercado, um posto de gasolina e não muito mais do que isso. Nos últimos anos, com a chegada do agronegócio, a cidade tinha crescido um pouco. Gente de fora tinha chegado, empresas, cooperativas, e com isso tinha vindo também gente com poder, gente com dinheiro, gente como a família Linhares. Estacionei a caminhonete perto do mercado, desci devagar, ajeitando o chapéu na cabeça e entrei. O lugar estava meio vazio ainda, só algumas pessoas comprando pão, leite, coisas do dia a dia. Cumprimentei seu antenor, o dono, um senhor gordo de bigode que conhecia desde que eu era jovem. "E aí, Martim?" ele disse sorrindo. "Fazia tempo que não te via por aqui." "Pois é, antenor, ando ocupado com a fazenda." Imagino. E como andam as coisas por lá? Chuva deu uma trégua?" "Deu. Mas agora é o calor que não dá trégua." Ele riu, aquele riso de barriga que ecoava pela loja. "Peguei algumas coisas.
Arroz, feijão, óleo, açúcar, coisas que Clara tinha pedido. E enquanto seu Antenor ia anotando tudo, aproveitei para puxar conversa. E aí, Antenor, como andam as coisas na cidade? Alguma novidade? Ele coçou o bigode pensativo. Ah, tem sempre alguma coisa. Tá tendo obra nova ali perto da cooperativa. Dizem que vão ampliar, trazer mais gente, mais emprego. Ele fez uma pausa. E teve aquele caso estranho também. Meu coração acelerou, mas não deixei transparecer. Que caso? Ah, uma moça que sumiu. Esposa do Rodrigo Linhares, filho do Tadeu. Você conhece o Tadeu, né? Dono da cooperativa. Conheço de nome, eu disse, fingindo desinteresse. E o que aconteceu com a moça? Antenor baixou a voz, como se estivesse contando um segredo. Ninguém sabe direito. Ela sumiu faz uns 10 dias. O Rodrigo diz que ela saiu de casa, que estava com a cabeça ruim, que pode ter fugido para algum lugar. Mas tem gente falando que foi coisa pior. Ele se inclinou mais perto. Você sabe como é. Casamento deles não era dos melhores. Tinha gente que via ela machucada, roxo no braço, no rosto, mas ela sempre dizia que tinha caído essas coisas. Sentia a raiva subindo de novo, mas forcei para baixo. E a polícia? Tá investigando? Antenor deu de ombros. Mais ou menos. Abriram um boletim de desaparecimento. Mas você sabe como é. Família Linhares tem influência, tem dinheiro. Se eles não querem que investiguem a fundo, não investigam. O delegado é amigo do Tadeu. Joga sinuca com ele toda sexta. Entendo, eu disse, a mandíbula travada. Mas entre você e eu, Antenor continuou, olhando para os lados para ter certeza que ninguém estava ouvindo. Eu acho que o Rodrigo fez alguma coisa. Aquele menino sempre foi ruim, desde pequeno, mimado, violento. Já bateu em cachorro na rua, já bateu em funcionário do pai. E agora casou com aquela moça pobre, a Clara. Achou que podia fazer o que quisesse com ela. Ouvi o nome dela e tive que respirar fundo. Você conhecia ela? A Clara? Conhecia, não. Via ela de vez em quando. Moça bonita, quieta. Parecia assustada sempre, como se estivesse sempre esperando alguma coisa ruim acontecer. Ele balançou a cabeça. Triste, muito triste. É, eu concordei. Muito triste. Paguei as compras, coloquei tudo na caminhonete e decidi caminhar um pouco pela cidade. Queria ouvir mais, queria entender melhor a situação. Fui até a praça, sentei num banco debaixo de uma árvore e fiquei ali, observando. Observando as pessoas passando, observando as conversas. Não demorou muito para eu ouvir mais. 2 homens estavam conversando perto do coreto. Não me conheciam, falavam alto, sem se preocupar com quem podia ouvir. O Rodrigo tá tranquilo, um deles disse. Nem parece que a mulher dele sumiu. É porque ele sabe que ela não volta. O outro respondeu rindo. Ou sabe onde ela tá. Você acha que ele matou? Acho nada. Tenho certeza. Mas quem vai provar? O velho Tadeu já fez todo mundo calar a boca. Até a mãe da moça tá quieta. Disseram que se ela falar alguma coisa, vão cortar a pensão que dão para ela. Que safadeza. É o mundo, irmão. Rico sempre se dá bem. Senti o sangue fervendo nas veias. Apertei os punhos. Respirei fundo. Não podia fazer nada ali. Não podia chamar atenção. Mas cada palavra que eu ouvia me deixava mais certo de uma coisa. Clara não podia voltar para essa cidade. Não podia ser vista. Porque se eles descobrissem que ela estava viva, iam fazer de tudo para calar ela de novo. Para sempre. Me levantei e decidi ir embora. Já tinha ouvido o suficiente. Já sabia o suficiente. Estava quase chegando na caminhonete quando ouvi uma voz atrás de mim. Martim dos Santos. Me virei devagar. Era um homem jovem, talvez uns 30 anos, bem vestido, terno claro, sapato engraxado, cabelo gel penteado para trás, sorriso no rosto, mas o sorriso não chegava nos olhos. Sou eu disse cauteloso. E você é? Rodrigo Linhares, ele disse, estendendo a mão. Prazer. O mundo parou.
Meu coração bateu forte uma vez, duas, três. Olhei para a mão dele, depois para o rosto dele, e vi tudo que Clara tinha falado. Vi a arrogância, a frieza, a certeza de que ele podia fazer o que quisesse e nada ia acontecer. Apertei a mão dele, firme, talvez firme demais. Ele percebeu e franziu a testa, mas manteve o sorriso. Você me conhece? Perguntei, fingindo surpresa. Meu pai falou de você. Disse que você tem uma propriedade grande ali, para os lados do cerrado. Diz que é um homem honesto, trabalhador. Ele me olhou de cima a baixo, avaliando. Estamos procurando fornecedores. Gado, grão. Talvez a gente possa fazer negócio. Pode ser, eu disse neutro, mas no momento não estou vendendo nada. Ano tá complicado. Complicado para quem não tem estrutura. Ele disse ainda sorrindo. Mas a cooperativa pode ajudar. A gente tem financiamento, tem mercado. Tem tudo. É só você entrar no jogo certo. Vou pensar, eu disse. Se mudar de ideia, eu procuro vocês. Faz isso. Ele tirou um cartão do bolso e me entregou. Meu contato. Qualquer coisa me liga. Peguei o cartão, olhei para ele. E naquele momento tive que usar toda a força que tinha para não fazer o que queria fazer, para não agarrar ele pelo colarinho e perguntar onde ele tinha deixado Clara, para não socar aquele rosto arrogante até ele implorar por perdão. Mas não fiz nada. Só agradeci, guardei o cartão no bolso e subi na caminhonete. Enquanto ligava o motor, vi ele ainda parado ali, me olhando, aquele sorriso ainda no rosto. E pensei, ele não sabe, ele não faz a menor ideia que ela está viva, que ela está na minha casa, que ela contou tudo. E era melhor assim, porque se ele soubesse, saí da cidade mais rápido do que devia. A caminhonete sacudiu na estrada de terra, levantando poeira para todo lado. Meu coração ainda batia forte, minhas mãos suavam no volante. Não era medo, era adrenalina, era raiva contida, era tudo junto. Quando cheguei em casa, o sol já estava alto, queimando. Desci da caminhonete e vi Clara na janela. Ela tinha me visto chegar. Quando entrei, ela veio correndo, ou o mais rápido que conseguia com a barriga, os olhos arregalados, assustados. E aí? Ela perguntou, ofegante. O que descobriu? Respirei fundo. Coloquei as compras na mesa, tirei o chapéu e contei. Contei tudo. O que seu antenor disse. O que os homens na praça falaram. E, principalmente, contei que eu tinha visto ele. Rodrigo. Cara a cara. Clara ficou branca. As pernas dela fraquejaram e eu tive que segurar ela pelo braço, levando ela até a cadeira. Ele te viu? Ela perguntou, a voz sumindo. Viu e falou comigo, mas ele não sabe de você. Ele acha que você morreu, Clara. Ele não tá procurando. Ele tá tranquilo. Tá fazendo negócio. Tá vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Ela começou a chorar. Não de alívio, de raiva, de dor, de ódio. Ele nem liga, ela disse soluçando. Ele me matou e nem liga. Tá lá, vivendo normal, fazendo negócio, sorrindo. Como se eu nunca tivesse existido. Ajoelhei na frente dela de novo. Segurei as mãos dela que estavam geladas, apesar do calor. Clara, escuta, isso é bom. Se ele acha que você morreu, ele não vai procurar. Você tá segura aqui. Pelo menos por enquanto. A gente tem tempo. Tempo para você recuperar. Tempo para o bebê nascer. Tempo para a gente pensar no que fazer depois. E depois? Ela perguntou, me encarando. O que a gente faz depois, Martim? Eu não posso ficar escondida para sempre. E ele não pode ficar impune. Ele não pode. Não vai ficar, eu disse, e a voz saiu dura. Eu prometo, ele não vai ficar impune, mas a gente precisa ser esperto. A gente precisa ter prova, ter testemunha, ter alguma coisa que cole nele de verdade. Porque se a gente acusa sem prova, ele vai usar o poder dele para virar a mesa. E aí você perde tudo. Ela sabia que eu estava certo. Sabia que não era simples, mas a dor nos olhos dela era tanta que doía em mim também.
Eu vou te ajudar, eu disse. Até o fim. A gente vai fazer justiça, do jeito certo, mas com o tempo certo. Pode confiar em mim? Ela olhou para mim por um longo tempo. Depois assentiu devagar. Posso. E naquele momento selamos um pacto silencioso. Um pacto que ia mudar nossas vidas. Para sempre. As semanas que se seguiram trouxeram uma rotina estranha. Uma rotina que eu não conhecia mais. Não era a rotina pesada da solidão, aquela que se arrasta como chumbo pelos dias todos iguais. Era outra coisa. Era a rotina de quem divide o espaço, de quem divide o silêncio, de quem aprende de novo a conviver. Clara foi se soltando aos poucos, devagar, como o bicho arisco que vai perdendo o medo. Ela começou a sair mais do quarto, a andar pela casa com mais liberdade, a cuidar das plantas que Joana tinha plantado e que eu tinha deixado morrer por puro descaso. Ela regava, arrancava o mato, conversava com elas baixinho, como se pudesse trazê-las de volta só com a voz. E algumas voltaram, brotaram de novo, verdes, teimosas, como se estivessem só esperando alguém acreditar nelas de novo. Eu voltei ao trabalho da fazenda com mais ânimo. Consertei a cerca que estava caída há meses. Limpei o curral. Separei o gado que precisava de vermífugo. Cuidei da vaca que tinha parido, aquela que salvou Clara. Ela e o bezerro estavam bem, fortes, e toda vez que eu olhava para ela, sentia um respeito diferente, como se ela soubesse de algo que eu ainda estava aprendendo. À noite, a gente jantava junto. Clara cozinhava e eu comia, e pela primeira vez em 7 anos, a mesa não parecia grande demais. A gente conversava. Não muito, mas conversava. Sobre coisas pequenas, sobre o calor, sobre a chuva que não vinha. Sobre o bezerro que já estava andando firme. Sobre o pé de manga que tinha dado fruto. Coisas simples, mas que enchiam o vazio. Uma noite, depois do jantar, Clara ficou parada na janela da cozinha, olhando para o céu escuro, cheio de estrelas. A barriga dela já estava bem grande. Qualquer dia agora, o bebê ia nascer. Eu sabia, ela sabia. E isso trazia um medo novo. Um medo que nenhum de nós falava, mas que estava ali, sempre presente. Martim, ela disse, sem tirar os olhos do céu. Você acha que eu vou ser boa mãe? A pergunta me pegou de surpresa. Sequei o prato que estava lavando e olhei para ela. Por que você acha que não seria? Ela deu de ombros ainda de costas para mim. Porque eu não tive exemplo. Minha mãe sempre foi doente. Meu pai morreu quando eu era criança. Minha madrasta me odiava. E o Rodrigo... Ela pausou, engoliu seco. O Rodrigo sempre disse que eu não ia servir para nada, que eu ia ser uma mãe horrível, que meu filho ia sofrer comigo, que era melhor nem nascer. Senti a raiva conhecida subindo de novo. Larguei o prato na pia e caminhei até ela. Parei do lado dela, olhando para a mesma janela, para o mesmo céu. Clara, você sabe que tudo que ele disse era mentira, né? Tudo. Cada palavra, cada acusação, cada humilhação. Tudo era mentira. Mentira que ele falava para te controlar. Para te fazer acreditar que você precisava dele, que você não era nada sem ele. Ela ficou quieta, mas vi uma lágrima descer pelo rosto dela. Você vai ser boa mãe, eu continuei, a voz firme. Porque você já é. Você protegeu seu filho desde o primeiro dia. Você aguentou tudo para ele não se machucar. Você se arrastou naquela terra quente, desidratada, com febre, mas não desistiu. Porque sabia que tinha uma vida dentro de você que dependia de você continuar. Isso é ser mãe. E você já é. Ela se virou para mim, os olhos vermelhos, brilhando com a pouca luz que vinha de dentro da casa. E se eu não souber? Ela perguntou, a voz tremendo. E se eu fizer tudo errado? E se eu machucar ele sem querer? E se... Você vai errar, eu a interrompi, suave. Todos erram, todos os pais do mundo erram. Mas o que importa não é errar, é tentar, é estar ali, é amar. E você ama esse menino.
Eu vejo nos seus olhos, vejo no jeito que você toca a barriga, no jeito que você fala dele. Você ama, e amor ensina o resto. Ela soluçou e se jogou no meu ombro. Não era um abraço romântico. Não era nada disso. Era um abraço de quem precisa de amparo, de quem precisa saber que não está sozinha no mundo. E eu segurei ela, como segurava Joana quando ela chorava com medo da morte, como segurava minha mãe quando meu pai morreu. Segurei porque era o que tinha para dar, e às vezes é o suficiente. Os dias foram passando e novembro chegou trazendo as primeiras chuvas. Chuvas fracas ainda, mas que já mudavam o cheiro do ar, que já deixavam a terra menos seca, que já faziam o verde voltar aos poucos. E com a chuva veio também a certeza de que o tempo estava se esgotando. O bebê ia nascer logo, qualquer dia, qualquer hora. Preparei o quarto, lavei tudo. Arrumei um berço velho que tinha no depósito, que tinha sido meu quando criança, e que minha mãe guardou a vida inteira. Consertei as madeiras soltas, lixei, pintei de branco. Ficou simples, mas ficou bom. Clara chorou quando viu. Chorou e sorriu ao mesmo tempo, passando a mão na madeira lisa como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele vai dormir aqui, ela disse baixinho, mais para si mesma do que para mim. Meu filho vai dormir aqui, seguro, protegido. Vai, eu disse. E vai crescer aqui também, se você quiser. Ela me olhou confusa. Como assim? Respirei fundo. Não tinha planejado dizer aquilo, mas saiu. E quando saiu, percebi que era verdade. Clara, você não precisa ir embora depois que o menino nascer. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, meses, anos, até se sentir segura, até ter condições de sair e recomeçar. Essa casa é grande, tem espaço, tem comida, tem paz e... Pausei, escolhendo as palavras. E eu não me importo. Na verdade, eu acho que eu gostaria que você ficasse. Ela ficou me encarando, os olhos arregalados, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Mas por quê? Eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar, não tenho como retribuir. Eu sou um peso para você. Você não é peso, eu disse, firme. Você é companhia. E eu não sabia que precisava disso até você chegar. Essa casa estava morta, Clara, morta junto comigo. E você trouxe vida de volta, trouxe movimento, trouxe barulho, trouxe propósito. E eu não quero que vá embora. Não ainda. Talvez nunca. Ela cobriu a boca com a mão, as lágrimas descendo de novo. Martim, Você não precisa responder agora, eu disse. Pensa. Depois do menino nascer, depois de você se recuperar, a gente conversa de novo. Mas fica sabendo que a porta está aberta, sempre. Ela assentiu, incapaz de falar. E eu saí do quarto, deixando ela sozinha com os pensamentos. Fui para a varanda, acendi outro cigarro de palha e fiquei ali olhando a chuva fina caindo, pensando em como a vida é estranha, como a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Como a solidão pode ser quebrada da forma mais inesperada, e pensando também em Joana. No que ela diria se estivesse aqui, se ela aprovaria, se ela entenderia. Acho que sim, acho que ela entenderia, porque Joana sempre foi boa, sempre foi generosa, sempre foi do tipo que abria a casa para quem precisava, e acho que ela estaria orgulhosa, orgulhosa de eu não ter virado as costas, orgulhosa de eu ter feito o certo, pelo menos era nisso que eu queria acreditar. Na manhã seguinte acordei com um grito, pulei da cama, o coração disparado, e corri para o corredor. Era Clara. Ela estava na porta do quarto dela, segurando a barriga com as duas mãos, o rosto contorcido de dor. Martim, ela ofegou. Acho que é hora. O mundo parou por um segundo. Depois acelerou. Corri até ela, segurei ela pelo braço, levei ela de volta para a cama. Calma, eu disse, mas minha voz saiu mais nervosa do que eu queria. Calma. Vou buscar a parteira, a dona Sebastiana. Ela mora perto. Eu volto rápido.
Não! Clara me agarrou pelo braço com força. Não me deixa sozinha. Por favor, não me deixa. Olhei nos olhos dela e vi pânico. Pânico puro. Ela não tinha medo da dor. Tinha medo de ficar sozinha, de estar vulnerável, de algo acontecer enquanto eu não estivesse ali. Tá bem, eu disse, tentando acalmar ela e a mim mesmo. Tá bem, eu fico, mas eu preciso chamar a dona Sebastiana. Ela sabe o que fazer. Eu não sei, Clara. Eu nunca... Então vai rápido, ela disse, soltando meu braço. Mas volta rápido. Saí correndo. Montei no cavalo branco sem nem selar direito e disparei pela estrada. A casa da dona Sebastiana ficava a uns 3 quilômetros dali. Levei menos de 15 minutos. Bati na porta com desespero. Ela abriu, uma senhora baixa, gorda, de cabelos brancos presos num coque, e ao ver minha cara, já entendeu. É a moça, né? Ela disse, já pegando a bolsa dela que sempre tinha preparada. Eu sabia que ia ser hoje, senti no corpo desde cedo. Não perguntei como ela sabia da Clara, cidade pequena. Todo mundo sabe de tudo, mas ela não perguntou nada também. Só subiu na garupa do cavalo, segurando firme em mim, e voltamos. Quando chegamos, Clara estava deitada na cama, respirando rápido, suando, gemendo baixo. Dona Sebastiana entrou no quarto com autoridade, mandou eu ferver água, buscar pano limpo, buscar tesoura barbante. Eu obedeci tudo, as mãos tremendo, o coração batendo descompassado. O dia inteiro passou assim. Clara gritava, chorava, pedia para parar. E Dona Sebastiana, com paciência infinita, dizia: mais um pouquinho, filha, mais um pouquinho, você consegue. Você é forte. Eu ficava perto da porta sem saber o que fazer, sem saber se entrava ou se ficava ali. Até que Clara gritou: Martim, Martim, fica aqui, segura minha mão. Entrei. Sentei na beirada da cama. Ela agarrou minha mão com uma força que eu não sabia que ela tinha, e ficou assim, apertando, quase quebrando meus dedos, e eu deixei. Deixei ela apertar tudo o que precisava. Horas se passaram, o sol começou a descer. E então, quando a luz da tarde entrava pela janela, tingindo tudo de dourado, um choro estridente encheu o quarto. Um choro de bebê, um choro de vida nova. Dona Sebastiana sorriu, segurando o bebê com cuidado, limpando ele, cortando o cordão. É um menino, ela disse olhando para Clara. Um menino lindo, forte, saudável. Clara soluçou alto, estendendo os braços. Dona Sebastiana colocou o bebê no colo dela e eu vi Clara se transformar. Vi a dor sumir, vi o cansaço sumir, vi só amor, amor puro, amor que não cabe, amor que transborda. Ela olhou para o filho, tocou o rostinho dele, os dedinhos, e chorou. Oi, ela sussurrou. Oi, meu amor, eu sou sua mãe, e eu te amo tanto. Eu saí do quarto, não porque não queria estar ali, mas porque aquele momento era dela, era dos dois, e eu precisava dar esse espaço. Fui para a varanda, sentei na cadeira, e pela primeira vez em muito tempo, chorei. Chorei de alívio, chorei de alegria. Chorei porque a vida tinha voltado, e chorei porque sabia que daquele dia em diante tudo tinha mudado, para sempre. Os primeiros dias com o bebê foram como andar em terreno desconhecido. A casa, que tinha ficado em silêncio por tanto tempo, agora estava cheia de sons novos. Choro de madrugada, choro de tarde, choro que não parava. E, ao mesmo tempo, aquele silêncio especial que vem quando o bebê finalmente dorme e todo mundo respira aliviado. Clara estava exausta, mas radiante. Era estranho ver aquela transformação. A mulher assustada, quebrada, que eu tinha encontrado desmaiada no pasto, tinha virado outra pessoa. Tinha virado mãe. E ser mãe tinha dado a ela uma força que eu não sabia que existia. Ela não dormia direito, mal comia, mas estava ali, firme, cuidando daquele menino como se fosse a única coisa que importava no mundo. E era. Ela chamou ele de Miguel. Miguel dos Santos. Ela quis que o sobrenome fosse o meu.
Eu tentei argumentar que ela não precisava fazer isso, que o menino podia ter o sobrenome dela, mas ela insistiu. Você nos salvou, ela disse, segurando o bebê contra o peito. Você nos deu um teto, nos deu segurança, nos deu família. Ele é dos santos. Como você, como eu agora também sou, se você deixar. Não tive o que responder. Só assenti. E senti algo apertando no peito. Algo bom. Algo que eu não sentia fazia tempo. Dona Sebastiana voltou nos primeiros dias para ver como estava tudo. Ela examinou Clara, examinou o bebê e disse que estava tudo bem, tudo correndo como devia. Antes de ir embora, ela puxou minha manga e me levou para a cozinha. Martim, eu preciso falar uma coisa com você, ela disse, a voz baixa. Tá correndo boato na cidade. Meu corpo inteiro enrijeceu. Que tipo de boato? Sobre você, sobre uma mulher que tá morando aqui. Ela me olhou séria. Ninguém sabe quem é, ninguém viu, mas o Zé do mercado comentou que você comprou fralda. Comprou remédio para bebê, comprou roupa de mulher. E aí o povo começou a inventar história. Que tipo de história? Que você arranjou uma namorada, que trouxe alguém de fora. Ela pausou. E tem gente falando que pode ser a moça que sumiu. A Clara, a esposa do Rodrigo Linhares. Sentiu sangue gelar. Como assim? Como eles... Martim, você mora sozinho faz 7 anos. De repente começa a comprar coisa de mulher, de bebê. E todo mundo sabe que a Clara estava grávida quando sumiu. Não é difícil juntar as pontas. Ela colocou a mão no meu braço. Eu não falei nada e não vou falar, mas você precisa ter cuidado, porque se o Rodrigo ouvir esses boatos, ele vai vir aqui e vai vir com raiva. Eu sei, eu disse, a mandíbula travada. Eu sei. Ela apertou o meu braço. Protege ela, Martim. E protege esse menino, porque esse povo não presta. A família Linhares não presta. E se eles descobrirem que ela está aqui, eu protejo, eu disse, olhando firme nos olhos dela. Com minha vida, se for preciso. Ela assentiu e foi embora. Fiquei ali parado na cozinha, pensando rápido. Sabia que não dava mais para esconder. Sabia que mais cedo ou mais tarde alguém ia aparecer. E eu precisava estar pronto. Naquela noite, depois que Clara conseguiu fazer Miguel dormir e ela também apagou de cansaço, eu saí para a varanda. Peguei a espingarda que sempre ficava perto da porta. Limpei ela. Carreguei. Deixei munição extra na gaveta. Tranquei todas as portas, todas as janelas, e fiquei ali, sentado na cadeira de balanço, a espingarda no colo, olhando a escuridão lá fora. Não tinha medo. Era outra coisa. Era determinação. Era promessa. Se alguém viesse, se alguém tentasse fazer mal a Clara ou ao Miguel, teria que passar por cima de mim. E eu não ia facilitar. Passei a noite acordado, vigiando, ouvindo cada som, cada barulho estranho, mas nada aconteceu. Quando o sol nasceu, eu ainda estava ali, a espingarda no colo, os olhos queimando de sono, mas firme. Clara apareceu na porta com Miguel no colo. Ela olhou para mim, para a espingarda, e entendeu. Eles sabem, né? Ela perguntou a voz baixa. Desconfiam, eu disse, mas não tem certeza, ainda. E quando tiverem, a gente lida com isso quando acontecer. Ela veio até mim, se sentou na outra cadeira, ajeitando Miguel nos braços. O bebê estava dormindo, a carinha tranquila, os dedinhos fechados em punho. Martim, eu não quero que você se machuque por minha causa, ela disse olhando para o horizonte. Você já fez demais, mais do que qualquer pessoa faria. Se eles vierem, eu posso ir embora, posso levar o Miguel e... Para onde? Eu a interrompi, olhando firme para ela. Para onde você vai, Clara? Você não tem dinheiro, não tem lugar. Sua mãe está doente e sendo vigiada por eles. Se você sair daqui, para onde você vai que eles não vão encontrar? Ela ficou quieta, porque sabia que eu estava certo. Você fica, eu disse.
E a gente enfrenta isso junto. E se eles vierem, eles vão ter que me enfrentar primeiro. E eu não tenho nada a perder, Clara. Nada. Eu já perdi tudo que tinha para perder. Mas você tem esse menino. Você tem futuro. E eu não vou deixar ninguém tirar isso de você. Ela começou a chorar em silêncio, as lágrimas descendo, mas sem som. E ficamos ali, os dois, olhando o sol nascer, sabendo que a tempestade estava vindo, mas sabendo também que não íamos enfrentar sozinhos. 2 dias depois, a tempestade chegou. Eu estava no curral consertando uma tábua quebrada, quando ouvi o barulho de carro na estrada. Larguei o martelo e olhei. Era uma caminhonete preta, nova, reluzente. Vinha levantando poeira, rápida, decidida. Meu coração acelerou. Corri até a casa, entrei pela porta dos fundos. «Clara!» chamei, tentando não gritar. «Clara, esconde! Agora!» Ela apareceu da cozinha, assustada, Miguel no colo. «O que? Alguém tá vindo. Entra no quarto, tranca a porta. Não faz barulho. Não sai até eu chamar. Entendeu?» Ela ficou branca, mas obedeceu. Correu para o quarto, fechou a porta. Ouvi a chave girando. Respirei fundo. Peguei a espingarda que estava encostada na parede. Carreguei e saí para a varanda. A caminhonete parou na frente da casa. 3 homens desceram. O primeiro eu reconheci na hora. Rodrigo Linhares. O rosto dele era exatamente como eu lembrava. Arrogante, frio. Os outros 2 eram capangas, grandes, fortes. Do tipo que bate primeiro e pergunta depois. Rodrigo veio até a varanda com passos largos, confiantes. Parou no pé da escada, olhou para mim, depois para a espingarda na minha mão. «Martim dos Santos», ele disse sem sorriso dessa vez. «A gente precisa conversar». «Sobre o quê?» perguntei, a voz firme, a espingarda apontada para o chão, mais pronta. «Sobre minha esposa». Meu coração bateu mais forte, mas não deixei transparecer. «Não sei do que você está falando». «Não?» Ele deu um passo para frente. «Os capangas também. Porque tem gente dizendo que você está escondendo alguém aqui. Uma mulher grávida. E eu tô achando que essa mulher é minha esposa. A Clara. Não tem ninguém aqui», eu disse. «Só eu, como sempre foi». Ele riu. Um riso sem humor. «Então você não se importa se eu der uma olhada, né? Só para ter certeza». «Importo sim», eu disse, levantando a espingarda, apontando direto para ele. «Essa é minha propriedade. Você não tem mandado de busca, não tem autorização e não tem direito de entrar aqui». Ele parou. Os capangas botaram a mão na cintura, onde provavelmente tinham armas. A tensão subiu, o ar ficou pesado. «Você está cometendo um erro muito grande, velho», Rodrigo disse, a voz baixa, perigosa. «Muito grande. Se ela está aqui, se você está escondendo ela, você está cometendo crime. Está obstruindo justiça. E eu vou te processar. Vou tomar sua terra. Vou te deixar na rua. Então processa», eu disse sem baixar a arma. «Mas não entra aqui. Não sem ordem judicial. E se tentar entrar à força, eu atiro. E a lei está do meu lado. Invasão de propriedade. Legítima defesa». Ele me encarou, eu encarei de volta. E por um momento, achei que ele ia mandar os capangas avançarem. Achei que ia virar tiroteio ali mesmo. Mas então, ele recuou. Deu um passo para trás. «Tá bom», ele disse. «Tá bom, mas isso não acaba aqui. Eu vou voltar com a polícia, com mandado. E quando eu voltar, se eu descobrir que você mentiu, você vai se arrepender. Vai se arrepender de ter nascido. Estarei esperando», eu disse. Ele cuspiu no chão, virou as costas e entrou na caminhonete. Os capangas também. Arrancaram com tudo, levantando uma nuvem de poeira que cobriu tudo. Esperei eles sumirem na estrada. Esperei o barulho do motor desaparecer. Só então abaixei a espingarda. E percebi que minhas mãos estavam tremendo. Não de medo, de adrenalina, de raiva, de alívio. Entrei na casa, bati na porta do quarto. «Clara, sou eu. Já foram. Pode sair». A porta se abriu devagar. Clara estava pálida, tremendo.
Miguel chorando baixinho no colo dela. Era ele? Ela perguntou, a voz sumindo. Era. O que ele disse? Que sabe que você está aqui, que vai voltar com a polícia, com mandado. Ela sentou na cama, as pernas falhando. Começou a chorar. Acabou, ela disse. Acabou, Martim. Ele vai me levar, vai me matar, vai me tirar meu filho. Ajoelhei na frente dela, segurei as mãos dela. Não vai, eu disse. Eu não vou deixar, mas agora a gente precisa ser esperto. A gente precisa de ajuda, ajuda de verdade. E eu sei onde conseguir. Onde? Na capital. Tem um advogado lá, um amigo do meu pai. Ele é bom, honesto, e ele não tem medo de família rica. Olhei firme para ela. Eu vou até lá amanhã cedo. Vou contar tudo. Vou pedir ajuda. E enquanto isso, você fica aqui, trancada. Dona Sebastiana vem ficar com você. Ela traz a espingarda dela também. E se alguém vier, vocês duas não abrem. Não respondem. Nada. Entendeu? Ela assentiu, ainda chorando. Vai dar certo, eu disse. Eu prometo. Vai dar certo. Mas no fundo eu não tinha certeza. Porque quando a gente lida com gente poderosa, gente rica, gente sem escrúpulo, a justiça nem sempre vence. Mas eu tinha que tentar. Por Clara, por Miguel, por mim mesmo. Tinha que tentar. Saí antes do sol raiar. O céu ainda estava negro, mas lá no horizonte já dava para ver aquela linha fina de luz anunciando o dia. A estrada até a capital era longa, quase 4 horas de viagem. Deixei Clara com Dona Sebastiana, que tinha chegado ainda de madrugada, trazendo a espingarda do falecido marido e uma determinação no olhar que me tranquilizou um pouco. Vai tranquilo, ela disse, sentada na cadeira de balanço com a arma no colo. Ninguém passa por mim. Ninguém. Clara estava pálida, com Miguel no colo, os olhos vermelhos de tanto chorar durante a noite. Ela não tinha dormido. Eu também não. Ficamos acordados conversando, planejando, tentando encontrar alguma saída que não colocasse ninguém em risco. Mas quanto mais a gente conversava, mais ficava claro que não tinha saída fácil. Tinha só a saída certa, e a saída certa era enfrentar. Volta logo, ela disse quando eu estava saindo, a voz tremendo. Por favor, não demora. Volto antes do escurecer, eu prometi. E volto com solução. A viagem foi longa e tensa. A caminhonete velha reclamava a cada buraco, a cada subida. Mas ela aguentou. Sempre aguentou. Quando cheguei na capital, o sol já estava alto e o calor dentro da cabine era insuportável. Estacionei em frente a um prédio velho no centro, onde funcionava o escritório do Dr. Henrique Sampaio. Ele tinha sido advogado do meu pai há muito tempo. Tinha defendido ele numa disputa de terra que quase nos fez perder tudo e tinha ganhado. Não porque era mais esperto que os outros, mas porque era honesto, porque lutava pelo certo, não pelo que pagava mais. Subi 3 lances de escada. O prédio cheirava a mofo e papel velho. Bati na porta com a placa Henrique Sampaio, Advocacia. Uma voz rouca mandou entrar. Ele estava sentado atrás de uma mesa cheia de processos empilhados, os óculos na ponta do nariz, os cabelos brancos despenteados. Quando me viu, ele tirou os óculos e franziu a testa, tentando lembrar. Martim, ele disse, levantando devagar. Martim dos Santos? Sou eu, Dr. Henrique. Meu Deus, menino, quantos anos? Ele veio até mim e apertou minha mão com força. Senti muito quando soube da Joana. Mulher boa, muito boa. Obrigado, eu disse, sentindo o nó na garganta que sempre vinha quando alguém falava dela. Senta, senta. Ele indicou uma cadeira velha de couro rachado. O que te traz aqui depois de tanto tempo? Sentei, respirei fundo e contei tudo. Desde o dia que encontrei Clara desmaiada no pasto, protegida pela vaca, até a visita de Rodrigo Linhares ontem. Não escondi nada. Não inventei nada. Só falei a verdade. Dr. Henrique me ouviu em silêncio. Não me interrompeu.
Só ficou ali, os dedos entrelaçados, os olhos fixos em mim, absorvendo cada palavra. Quando terminei, ele ficou quieto por um tempo longo, pensando, processando. Martim, ele disse finalmente, a voz séria, você sabe que isso vai ser difícil, né? Muito difícil. A família Linhares tem influência, tem dinheiro, tem contatos. Eles podem comprar testemunhas, podem pressionar o juiz, podem fazer sua vida virar um inferno. Eu sei, eu disse, mas não posso virar as costas. Não posso deixar ela voltar para ele. Não posso deixar aquele homem encostar a mão nela de novo, ou no filho dela. Ele suspirou. Tirou os óculos, esfregou os olhos cansados. Você tem provas? Testemunhas? Alguma coisa que possa usar contra ele? Tenho as marcas no corpo dela. Tenho o relato dela. E tenho eu. Eu vi o estado que ela estava. Vi as marcas de arrasto. Vi a febre. Vi tudo. Isso pode não ser suficiente, ele disse. Advogados bons, e os Linhares vão contratar os melhores, vão dizer que as marcas foram de outra coisa, que ela caiu, que se machucou sozinha, que está mentindo para conseguir pensão. Vão destruir a credibilidade dela. Então o que eu faço? Perguntei, sentindo a frustração subindo. Deixo ela voltar para ser morta? Não. Ele colocou os óculos de volta. Não. A gente luta. Mas a gente luta direito. Primeiro, a gente precisa registrar queixa formal, tentativa de homicídio, agressão, ameaça, tudo. A gente vai até a delegacia da mulher aqui na capital, longe da influência deles lá na cidade. A gente registra tudo. A gente pede medida protetiva. A gente pede que o Rodrigo fique longe dela. E se ele não obedecer? Aí ele quebra a lei, e aí a gente tem mais munição contra ele. Dr. Henrique pegou um bloco e começou a anotar. Segundo, a gente precisa de exame de corpo de delito. Preciso que ela venha até aqui, que seja examinada por um médico legista, que fotografem as marcas, que documentem tudo. Ela está com um bebê recém-nascido, não pode viajar agora. Então o médico vai até ela. Eu conheço um que faz isso. Discreto, confiável. Ele continuou anotando. Terceiro, a gente precisa juntar todas as evidências possíveis. Pessoas que viram ela machucada, pessoas que ouviram os gritos, vizinhos, conhecidos, alguém que possa testemunhar. A maioria tem medo da família Linhares. Então a gente procura quem não tem. Sempre tem alguém, sempre. Ele parou de escrever e me olhou. Martim, eu não vou mentir para você. Isso vai ser uma guerra longa, difícil, e você vai ser atacado também. Vão dizer que você sequestrou ela, que você manipulou ela, que você quer a terra dos Linhares. Vão inventar histórias, vão tentar te destruir. Deixa vir, eu disse, a mandíbula travada. Eu aguento. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas um sorriso. Seu pai teria orgulho de você. Ele também era teimoso assim. Não desistia quando acreditava em alguma coisa. Aprendi com ele. Passamos o resto da manhã planejando. Dr. Henrique ligou para a delegacia da mulher. Marcou um horário para Clara prestar queixa assim que pudesse vir. Ligou também para o médico legista, que prometeu ir até a fazenda no dia seguinte. E começou a rascunhar uma petição para medida protetiva, para ser protocolada assim que tivéssemos o laudo médico. Quando saí de lá, já era meio-dia passado. O sol queimava forte na cidade. Comprei um sanduíche numa padaria, comi rápido e voltei para a estrada. Precisava chegar antes do escurecer. Precisava ver se estava tudo bem. Precisava ter certeza que Rodrigo não tinha voltado. A viagem de volta pareceu mais longa. Cada quilômetro era uma tortura. Cada curva da estrada me deixava mais ansioso. Quando finalmente avistei a porteira da fazenda, já eram quase 5 da tarde. O sol começava a descer, tingindo tudo de laranja. Acelerei pela estrada de terra. Levantei poeira. E quando cheguei perto da casa, vi que estava tudo em silêncio. Silêncio demais.
Estacionei rápido, desci correndo, subi os degraus da varanda. A porta estava trancada. Bati. Dona Sebastiana, Clara, sou eu, abre! Ouvi passos rápidos. A chave girando. A porta se abriu e Clara se jogou em mim, abraçando com força, tremendo. Graças a Deus você voltou, ela disse, a voz embargada. Graças a Deus. O que aconteceu? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Ele voltou? Não, Dona Sebastiana respondeu, aparecendo atrás de Clara com a espingarda. Mas passou um carro aqui 3 vezes. Um carro preto. Ficava lá na estrada, parado, olhando. Depois ia embora. E voltava de novo. Tavam vigiando. Sentia a raiva fervendo. Filhos da... Martim. Clara me interrompeu segurando meu braço. O que o advogado disse? Ele vai ajudar? Vai. Respirei fundo, tentando me acalmar. Vai ajudar. Amanhã vem um médico aqui. Vai examinar você, documentar tudo. E depois, quando você tiver condições, a gente vai até a capital. Registra queixa, pede proteção e processa esse desgraçado. E se não funcionar? Ela perguntou, os olhos cheios de lágrimas. E se ele conseguir me levar? E se... Mas não vai conseguir, eu disse firme. Eu não deixo. A Dona Sebastiana não deixa. E agora a lei também não deixa. A gente está fazendo as coisas certas, Clara. Do jeito certo. E vai dar certo. Tem que dar. Ela assentiu, mas vi que ainda tinha medo. E tinha razão de ter, porque a gente sabia que Rodrigo não ia desistir fácil, que ele ia tentar de tudo, que ia usar todo o poder que tinha, mas a gente também não ia desistir. O médico legista chegou no dia seguinte, como prometido. Era um homem sério, de meia idade, que trazia uma maleta preta e uma máquina fotográfica. Ele examinou Clara no quarto, com Dona Sebastiana presente, fotografou cada marca, cada hematoma, cada arranhão. E, quando terminou, veio até a sala onde eu esperava. Senhor Martim, ele disse a voz baixa, o que fizeram com essa moça foi... Ele pausou, procurando a palavra. Foi desumano. As marcas são consistentes com espancamento prolongado, arrasto forçado, tentativa de homicídio. Não tem dúvida. Vou fazer um laudo completo. E vou fazer questão de ser muito claro. Obrigado, doutor. Não precisa agradecer. Ele colocou a mão no meu ombro. O que o senhor fez por ela foi salvar uma vida. 2, na verdade. E isso não é pouca coisa. Ele foi embora e 2 dias depois voltou com o laudo. Um documento de 15 páginas, técnico, detalhado e irrefutável, com fotos, com descrições, com conclusões claras. Doutor Henrique protocolou a queixa, pediu medida protetiva e esperou. A resposta veio 1 semana depois. A medida protetiva foi concedida. Rodrigo Linhares estava proibido de se aproximar de Clara, proibido de entrar em contato, proibido de ir até a fazenda e, se desobedecesse, seria preso. Quando o oficial de justiça entregou o mandado para Rodrigo, ele rasgou na frente do oficial, gritou, ameaçou, mas não adiantou. A lei era a lei. E pela primeira vez, Clara dormiu tranquila. Mas a guerra não tinha acabado, tinha só começado. Porque Rodrigo contratou os melhores advogados. Entrou com processo contra mim, dizendo que eu tinha sequestrado Clara, que eu tinha manipulado ela, que eu queria ficar com a herança dela, que ela nem tinha. Entrou também com processo dizendo que Miguel era filho dele, exigindo o teste de paternidade, exigindo a guarda. Dr. Henrique respondeu cada processo, com provas, com testemunhas, com a verdade, e aos poucos, devagar, a verdade foi aparecendo. Vizinhos que tinham visto Clara machucada começaram a falar. Uma enfermeira do posto de saúde, que tinha atendido ela uma vez, trouxe registros de fraturas antigas. Um funcionário da cooperativa que Rodrigo tinha demitido veio contar que tinha visto ele batendo nela no estacionamento. A maré começou a virar. 3 meses depois, o juiz deu a sentença.
Rodrigo Linhares foi condenado por tentativa de homicídio, por agressão, por ameaça. Foi condenado a 8 anos de prisão. E perdeu todos os direitos sobre Miguel. A criança era só de Clara, só dela. Quando o doutor Henrique ligou com a notícia, Clara desabou. Chorou, gritou, abraçou Miguel, abraçou Dona Sebastiana, abraçou a mim. Acabou, ela disse soluçando. Acabou, ele não pode mais me machucar. Não pode mais machucar meu filho. Acabou. E tinha acabado mesmo. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Clara começou a sorrir de verdade, a rir, a viver sem olhar por cima do ombro. Miguel cresceu forte, saudável, cercado de amor. E a fazenda, que tinha sido só silêncio e solidão, virou lar de novo. Clara nunca foi embora. Ela ficou, não como hóspede, mas como família. Ela e Miguel eram parte dali agora, parte da terra, parte da rotina, parte da vida. E eu, que achava que ia morrer sozinho naquela casa, descobri que a vida ainda tinha coisas para me dar. Descobri que propósito pode chegar de onde a gente menos espera, que família não é só sangue, que amor não é só romance. Uma tarde, quase um ano depois daquele dia em que encontrei Clara no pasto, eu estava na varanda, vendo Miguel dar os primeiros passos. Clara estava do lado dele, segurando as mãozinhas dele, rindo cada vez que ele tropeçava e caía. "Martim!" ela chamou. "Olha, ele está andando." Sorri. Levantei da cadeira. Fui até eles. E quando Miguel caiu de novo, dessa vez rindo, eu o peguei no colo. "Você é forte, menino", eu disse. "Forte como sua mãe. E vai crescer sabendo que bondade existe. Que justiça existe. Que Deus cuida." Clara me olhou, os olhos brilhando. "Obrigada", ela disse baixinho. "Por tudo. Por nos salvar. Por não desistir. Por nos dar uma família." "Vocês é que me deram uma família", eu disse. "Eu estava morto aqui dentro. E vocês me trouxeram de volta." Ela segurou minha mão. E ficamos ali, os três, vendo o sol se pôr atrás das serras. E eu entendi. Entendi que a vaca não tinha protegido Clara por acaso. Que eu não tinha passado por aquele caminho por acaso. Que nada daquilo foi acaso. Foi Deus usando o que tinha na mão. Uma vaca, um fazendeiro solitário, uma estrada de terra, para salvar 2 vidas e para me ensinar que nunca é tarde para recomeçar. Nunca.